Senhor Deus, nosso querido Pai, ó Deus, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade, Deus, de oferecermos esse culto ao Senhor, Pai. Ó Deus, aonde, Pai, entoamos louvores, já clamamos, Senhor. Ó Deus, e agora, Senhor, ó Deus, é a hora, Pai, do Senhor, Pai, continuar falando conosco, Deus, através da vida do teu servo, Deus. Eu sei que o Senhor já tem falado ao coração dele, Pai, uma palavra, Deus, mas que o Senhor venha, Pai, ó Deus, neste momento, Pai, ó Deus, fazer, Senhor, com que ele, Deus, venha lembrar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor falou com ele, Pai. Ó Deus, que esta palavra, Deus, venha fazer, Senhor, o efeito, Pai, para o qual o Senhor a designou, Pai. Ó Deus, prepara os nossos corações, Pai, nesse momento, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Deus, e confiamos, Pai, que esta palavra, Deus, vai trazer, Senhor, ó Deus, uma transformação para a nossa vida, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode sentar-se, igreja, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por cada rostinho que aqui está, um jeito carinhoso de falar com os irmãos. Sei que nós enfrentamos barreira, alguma dificuldade para chegar aqui, mas nós glorificamos a Deus pela vida de cada irmão que aqui está. Nós glorificamos a Deus por você que está em casa, onde você está, nos acompanhando através da mídia. Que Deus lhe abençoe e que Deus possa visitar você nesta noite, pois para Deus não existe distância, não importa onde você está. Somente crer que Deus pode lhe alcançar nessa noite e conceder aquilo que você deseja nessa noite, no nome de Jesus. Pastor Adilson me ligou na sexta-feira, pedindo para que eu trouxesse essa palavra hoje à noite. E no início do ano, quando nós tivemos a nossa reunião aqui com a nossa pastora Sheila, falou conosco que esse ano nós tínhamos um ano de excelência. E eu falei: pastor, não me coloque nem um dia para pregar esse ano, pois vou ter dificuldade de esclarecer esse texto que a nossa pastora, usada por Deus, colocou para esse ano. Mas eu sentei em casa, eu comecei a ler, eu comecei a falar com Deus, comecei a pedir direção a Deus. E o que eu entendi, irmãos, é que existe excelência de várias maneiras. Por exemplo, um presidente, ele é uma excelência. Um juiz, ele também é uma excelência. Um prefeito, um advogado, eles são uma excelência. Excelência que eu vejo com meus olhos terrena. Mas aqui está um povo eleito por Deus que é uma excelência, herdeiro do céu. E isso existe uma diferença. Pessoas que são estudadas, pessoas que são letradas, vamos dizer assim, mas não tem a excelência que você tem, não tem a certeza que você tem, aonde às vezes eles confiam nos seus estudos, às vezes eles confiam naquilo que eles aprenderam, às vezes eles confiam naquilo que eles ensinam, às vezes eles confiam até mesmo naquilo que eles vieram para prejudicar um e outros. Mas nós confiamos, a nossa confiança é naquele que pagou um preço muito caro naquela cruz, para que hoje você e eu estivesse aqui para glorificar, exaltar o nome dele. A igreja com poucas pessoas nessa noite,
talvez por causa do calor, mas às vezes no tempo do frio também vem poucas pessoas e nós não entendemos. Mas por que, irmãos, que nós não entendemos que algumas pessoas não vêm num culto como hoje porque está calor? Porque, pastor Adilson, às vezes esquece que aquele povo, quando eles passavam naquele deserto, no meio de um calor tremendo, o Senhor cobria eles com as nuvens. As pessoas esquecem que aquele povo, no deserto à noite, num frio tremendo, Deus enviava uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. Então, quando nós esquecemos do Deus que nós servimos, nós colocamos na nossa vida obstáculos no frio, nós colocamos obstáculos na nossa vida no calor para não vir cultuar a Deus. E com isso nós deixamos de receber da parte de Deus. Porque eu costumo de dizer que aquele que busca muito, ele recebe muito da parte de Deus. Aquele que busca pouco, ele também recebe pouco da parte de Deus. Mas aquele que se prostra, aquele que não busca nada, também nada da parte de Deus ele recebe. Que é isso, irmão? É a verdade. Se eu não tenho um compromisso com Deus, você acha que Deus vai ter compromisso comigo? Só apenas nós precisamos de uma coisa: guardar aquilo que vai servir para a gente e aquilo que não vai servir. Eu estava conversando com uma pessoa lá na minha casa ontem, um presbítero, e ele começou a entrar em alguns detalhes comigo, como eram as igrejas do passado e como é as igrejas de hoje em dia. Está tudo mudado, irmão. Eu digo, tá, irmão, está tudo mudado, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. A palavra de Deus, ela nunca vai mudar. Então quem tem que discernir isso é eu e você. Então aquilo que vai fazer bem para mim, eu guardo no meu coração, e aquilo que não vai servir para mim, eu deixo embora, eu deixo se perder. Quer ver uma coisa que aconteceu comigo lá no início da minha caminhada? No início da minha caminhada não, eu já estava aí com os seus 6 anos, 7 anos de evangelho, congregando ali na igreja do pastor Tito, numa igrejinha que nós abrimos lá dentro do Laranjeira. E o irmão me pediu um dia de sexta-feira, Eduardo. Eu trabalhava nesse tempo na Machado, eu fazia o primeiro carro de Caxias 4 horas da manhã, tinha que acordar todo dia 3h20 da manhã. E o pastor me pediu para mim levar umas irmãs aqui em Novo Horizonte, num culto lá de irmãs, e depois pegar o jovem, as crianças aqui na 8 de dezembro, e levar na rua 4, lá embaixo, perto do rio. E eu cheguei para a Lide daquelas crianças e falei assim: irmãs, eu tinha que levar as irmãs lá no Novo Horizonte, depois pegar as crianças e levar na rua 4. Quando fosse na hora de buscar, eu tinha que buscar as irmãs no Novo Horizonte, depois buscar as crianças. E lá onde estavam as crianças, era festa da igreja, era culto das crianças. Então a gente sabe, irmãos, que nesses cultos, os cultos terminam tarde. E eu acordava muito cedo. E eu cheguei para aquela irmã e falei assim: irmão, olha, o culto vai terminar tarde, então a irmã vai me fazer um favor. Quando eu chegar lá na porta da igreja, que a irmã me vê, as irmãs já cumpriram o seu compromisso, as crianças já louvaram, as irmãs pegam as crianças e saem para fora para mim vir para casa, porque eu acordo muito cedo. E a minha preocupação, irmão, era ir dirigir um ônibus cheio de passageiro. Alguns irmãos sabem que eu sou aposentado como rodoviário, e ali eu dar um cochilo, caso um acidente, machucar alguém, me machucar, então eu me preocupava com isso. Quando eu cheguei lá, que a irmã me viu, que ajuntou as crianças, já era 9h15 da noite. Foi na hora que passaram o telefone, o microfone, para o pregador começar a pregar a palavra. Aí a irmã chamou as crianças. Quando a irmã chamou as crianças, que ia se levantando, o pastor pegou o telefone e falou assim: irmão, não vai embora não, não perde a sua bênção não, deixa o culto acabar, leva a bênção completa.
Amém. As crianças sentaram e vimos o culto. Quando o culto veio acabar, já era mais de 10h30 da noite. Aí quando o pastor pegou o telefone, ele chegou e falou assim: irmão, o diabo tentou dar uma rasteira, mas eu clamei no Senhor e esse diabo vai para a terra. Que tristeza aquilo no meu coração. Eu me senti muito triste naquela noite, porque não foi o diabo que fez, não fui eu. É certo que a gente está aqui, pastor Dilson, para anunciar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para ser instrumento nas mãos de Deus. Nós estamos aqui com um compromisso de alimentar a alma da igreja. Mas se nós não vigiar, pastor Dilson, nós fala a palavra que irmão sai daqui triste, sai magoado, sai machucado. Isso é verdade. E aquele irmão, eu vim para casa muito triste, mas eu glorifiquei a Deus, não me bati, e até hoje eu estou na presença de Deus, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Vamos entrar na mensagem que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 12, apenas 3 versículos. 1, 2 e o 3. Aleluia. Romanos amém, que diz assim: e rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos um corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber mais, que saiba que com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Queridos irmãos, eu acho lindo, fica até um pouquinho com inveja, quando um irmão, quando uma irmã, ele é convidado a trazer uma mensagem, e ele traz escrito umas 2 ou 3 folhas de caderno, para esclarecer para a igreja. Mas eu confesso para os irmãos que eu tenho algumas dificuldades para isso. Mas eu andei dando uma pesquisada lá, hoje em casa, e eu trouxe algumas coisas escritas aqui para nós meditar nessa palavra, que nos diz assim: a excelência é uma escolha nossa. A excelência é eu que tenho que escolher, é você que está aqui que tem que escolher. Porque quando nós se colocamos diante de Deus para nós fazer aquilo que Deus tem na nossa vida, nós estamos fazendo uma boa escolha de uma excelência. Por exemplo, José, quando foi jogado naquela cova por seus irmãos e foi vendido como escravo, né? E depois ele foi tentado por aquela mulher, e ele correu dela, foi parar na prisão, suportou muitas coisas, mas continuou sendo fiel a Deus, até que ele voltou a ser governador do Egito. Ele fez uma boa escolha. Quando eu rejeito os prazeres desse mundo, quando eu rejeito os desejos da minha carne, quando eu rejeito a eu andar em lugares aonde não me convém andar,
eu estou fazendo uma boa escolha de uma excelência. Então a boa escolha da excelência é você que temos que fazer. Nós temos que ter discernimento na nossa vida, naquilo que vai ser bom para mim e aquilo que não vai ser bom para a minha vida. Porque no livro de Isaías, capítulo 59, se não for da minha memória, está escrito que as mãos do Senhor ela não estão encolhidas para que Ele não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que Ele não possa ouvir. Mas os vossos pecados cria uma barreira entre Deus e o homem. É uma escolha. É uma escolha que eu tenho que fazer. Eu tenho que renunciar a muitas coisas na minha vida. Eu conversando com a minha esposa ontem, quando eu busquei ela no trabalho, e ela vinha conversando comigo a respeito de uma pessoa, e ela falou assim: essa pessoa está com raiva de mim, ela me bronqueou, eu mando mensagem para ela, ela não me responde mais, eu não fiz nada com ela. E eu falei para ela: vá a ela, converse com ela, peça perdão. Ah, mas eu não fiz nada com ela. Mas a Bíblia não ensina isso para você. A Bíblia ensina que mesmo que o teu irmão não tenha feito nada contigo, vá a ele e peça perdão. É uma escolha. É uma escolha. Então eu falei isso com ela e deixei que ela resolvesse, que ela decidisse. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. A excelência não é algo que ser humano não nascemos com essa habilidade, nem podemos comprá-la com bens materiais. Devemos, através de leituras, orando, buscando constantemente a Deus, estudando aperfeiçoamento diária para que somos excelentes. Precisamos o obter. Por isso, faz uma escolha pessoal. Apesar de vivemos em um mundo corruptivo pelo pecado, nós devemos ameter excelente de Cristo. Em sua cartas aos Romanos por Paulo. Então, amados irmãos, para nós obter uma boa excelência na nossa vida, nós precisamos estar em constante oração. Nós precisamos estar em constante lendo a palavra de Deus. Nós precisamos estar em constante em comunhão um com o outro. Aleluia. Eu fui pregar alguns 8 meses ou quase 1 ano atrás em uma igreja. E ali na hora Deus começou a me usar naquela palavra através de perdão. De perdão. E nas minhas palavras eu citava que como pode uma pessoa chegar dia de Santa Ceia, participar do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, e não amar seu irmão, não perdoar seu irmão. Pessoas que conviveram com Deus muitos anos, que acha que nunca cometeu um erro, e chegar naquele grande dia, irmão, perder sua salvação porque não ama, não perdoa. É uma escolha de uma excelência. É uma escolha. Para mim ser um cidadão do céu, eu tenho que amar. Para mim ser um cidadão do céu, eu tenho que perdoar.
E ali naquela igreja, amados irmãos, havia uma irmã, algumas irmãs, que não ia com a cara da líder da igreja de forma nenhuma. Depois o pastor me procurou e conversou comigo. Ele falou comigo: irmão, meus parabéns, continue dando lugar a Deus. Porque nós não estamos em frente em cima de um púlpito para ser grande, não. Porque o grande aqui é Deus na nossa vida. Nós não estamos aqui em cima de um púlpito pregando a palavra de Deus para nos engrandecer, não. Porque grande é aquele que está no céu, que nos usa por misericórdia. Ele é que é grande na nossa vida. Porque se não fosse assim, com certeza eu não estaria aqui nessa noite. Se Ele não fosse grande na sua vida, com certeza você não tinha enfrentado esse calor para estar aqui nessa noite adorando e glorificando, exaltando o nome dEle, que é digno de toda honra e toda glória. Oh, aleluia! Mesmo na dificuldade que você passe, mesmo na perseguição que você passe, mesmo na aprovação que você passe, glorifique, exalte o nome do Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia! Porque nós não encontramos passagem nenhuma nesse livro de alguém que passou por provação lá no passado, que não glorificou a Deus. Daniel, na cova do leão, ele estava lá, no meio dos montes de leão faminto, mas ele glorificou a Deus. Paulo na prisão, todo amarrado, todo acorrentado, mas ele glorificou a Deus. Eles não deixaram de glorificar a Deus. Só que existe, irmão, uma diferença. Eu quero que irmãos aprendam isso, jovens, aprenda isso. Existe uma diferença de uma aprovação, e existe uma diferença, aleluia, quando você entra na contramão. Porque quando você está na prova, quando Deus te coloca numa prova, Deus está contigo. Deus está contigo. Davi, quando ele cometeu aquele pecado, aqueles dois tipos de pecado que toda a igreja sabe, ele não estava na prova, mas Deus foi misericordioso com ele, mas ele pagou um preço. Ele pagou um preço, mas Deus usou de misericórdia com ele, porque ele se humilhou, porque ele se reconheceu os seus erros. Aleluia! E quando você se humilha perante Deus, quando você deixa Deus manifestar na sua vida, você sente, irmão, um pedacinho do céu no seu coração. Ô irmãos, certa vez eu estava numa oração com algumas irmãs, inclusive já tem uma que dorme no Senhor, e naquele momento eu comecei a glorificar Deus, irmãos. Eu fiquei tão grande naquele dia, que eu achei que eu ia bater no teto daquela casa. Eu senti, irmãos, os meus pés levantar do chão. E Deus, Ele não mudou. Ele está aqui em nosso meio. A palavra de Deus diz que Ele é onipresente, Ele é onisciente. Tudo quanto pedir a meu nome, eu vos considerei. Era difícil, pastor Adilson,
os irmãos que estão aqui na igreja, que são evangélicos há muito tempo, era difícil, pastor Adilson, você ir uma vigília e você não vê batismo com o Espírito Santo. Alguns irmãos que têm antigo de igreja aqui sabem disso. Era difícil, irmão Adilson, você não vê jovem, crianças, velhinho como nem eu, sendo batizado com o Espírito Santo. Mas será que Deus mudou? Não. Deus, ele não mudou. Quem mudou foi nós, que não se humilhamos mais em busca daquilo que Deus prometeu para nós. Eu vou para o Pai, vou preparar um lugar, e enviarei o Consolador para estar com vós todos os tempos das vossas vidas. E esse Consolador está em nosso meio nessa noite, procurando lugar para habitar, procurando coração para manifestar a sua glória e o seu poder. Oh, meu Espírito Santo de Deus, eu glorifico a teu nome, Senhor. Ele está em nosso meio, dê lugar. Deixa Deus te usar, deixa Deus manifestar a tua glória na sua vida, porque tu é templo do Espírito Santo. É uma escolha sua. É uma escolha sua. Irmão, mas eu oro, não acontece nada. Irmão, eu leio a palavra de Deus e não acontece nada. Espera mais um pouco. Talvez você não está preparado nesse momento para receber aquilo que Deus tem preparado para você. O tempo do pastor Donizete não é o tempo de Deus. O tempo do pastor Donizete é um, o tempo do pastor Adilson é outro, mas o tempo de Deus é outro. Tem algo que Deus te prometeu, vai acontecer amanhã. Mas tem algo que Deus te prometeu e vai acontecer daqui a 2, 3, 4 anos. Porque você às vezes não está preparado para receber o que Deus tem para você hoje. Tem que ter um preparamento, tem que ter um alicerce. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. Eu me lembro que quando eu não era evangélico, Deus envia uma pessoa na minha casa, e essa pessoa já vinha orando, já vinha jejuando pela minha vida, junto com a minha esposa, 2 ou 3 ou 4 meses, e eu não sabia de nada. E um dia eu já estava trabalhando lá em Caxias, trabalhava em Caxias, e ela foi lá para minha casa, e a minha esposa, já era quase 3 horas, e nada de eu chegar em casa, a minha esposa chegou para ela e falou assim: irmã, vai embora, porque ele não tem tempo para chegar em casa, ele não tem hora. Tem dia que ele chega tarde, porque eu largava o trabalho e ficava na bagunça na rua com alguns colegas. E ela falou para minha esposa assim: olha, Deus está me falando que antes de 3 horas ele está em casa. E quando foi mais ou menos umas 2h50, 2h45, eu cheguei em casa. Estava lá, a irmã: boa tarde. Boa tarde. Entrei pro meu quarto, pro meu banheiro, tomei meu banho, me vesti, botei um shortinho desse tamanhozinho, sentei na mesa para almoçar, e ela sentou do meu lado. E aquela irmã, ela começou a olhar para mim e falou assim: o senhor é bastante agitado, né? Quando quer uma coisa, quer porque quer. Eu falei assim: por quê? A senhora veio aqui para minha casa, para minha esposa, já falar da minha vida para a senhora? Ela: não. Oh, mas eu sirvo um Deus que te conhece por dentro e por fora. Eu sirvo um Deus que conhece todos os teus pensamentos e todos os teus desejos. E tu vai ser um grande crente,
Deus tem uma chamada na tua vida, Deus tem uma obra na tua vida. É esse Deus que a senhora serve, está sabendo demais da minha vida. Falei para ela assim: moça, vou logo lhe dizer para a senhora uma coisa, eu não sigo para ser crente. Sabe por causa de quê, moça? Eu não vou trabalhar o mês todinho, quando acabar eu pegar 10% daquilo que eu ganho suado, para dar para a igreja, não. Tu vai ser um crente bobo. Tu vai ser um crente que vai dividir o que tu tem com os outros, porque tu diz assim com os teus lábios, mas Deus é aquele que muda. E não demorou muito, pastor Dilson. Aquela irmã viajou para Rondônia para fazer uma obra lá. 3 meses depois que ela foi na minha casa, ficou em Rondônia 1 mês e pouco, quase 2 meses lá. Quando a irmã me volta a dar de cara comigo aqui no Novo Horizonte, de terno e gravata, um sol quente tremendo, eu evangelizando: olha, Jesus te ama, Jesus salva. Aleluia. Deus tem um lugar no céu para você. Aleluia. Deus muda o seu caráter, Deus te transforma, Deus te tira das trevas. Aleluia. Deus morreu por você para fazer de você uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A irmã, quando me viu, ficou assim: quem é você? Aleluia. Você foi aquele homem que eu fui lá na sua casa e você falou que não servia para ser crente. Irmão, quantas das vezes chegou alguém na minha casa pedindo uma ajuda de alimento, e eu fui lá na minha despensa, eu dividi o que eu tinha com aquela pessoa. Irmãos, os irmãos não sabem quanto eu sofro. Os irmãos não sabem que eu perdo hora de sono em casa. Às vezes vocês me veem por fora, mas Deus me vê por dentro. Eu perdo hora de sono em casa por esta obra, porque nós temos um compromisso com o homem, e muitas das vezes eu não posso ajudar mais para cumprir com os compromissos que essa igreja tem. E eu perdo noite de sono, eu perdo horas falando: Deus, muito obrigado por aquelas pessoas que o Senhor tem enviado naquele lugar para nos ajudar naquela obra, e que Deus continue lhe abençoando, irmãos. Mas Deus envia mais pessoas, Deus, que tenha condições, tanto material como espiritual, para ajudar naquela obra, porque aquela obra ela é tua. Aquela obra, Deus, não foi comprada com ouro, não foi comprada com prata, mas foi comprado com o sangue de teu Filho Jesus Cristo derramado naquela cruz. E a porta do inferno não prevalecerá contra essa igreja, contra esse lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Deus está nesse lugar, irmão. Deus é o dono dessa casa, Deus é o dono da tua vida. Espera só mais um pouquinho, irmãos. Espera só mais um pouquinho, jovem. Enquanto você viver nesse mundo, enquanto nós tiver fôlego de vida, tenha certeza que as dificuldades elas vão surgir nas nossas vidas. Foi o que Deus quis para mim e para você? Não era o que Deus queria. Deus não queria que o mundo fosse assim. Mas quando Deus ordenou para o homem, lá no jardim do Éden, você está vendo essas frutas que estão aqui, todas as árvores? Pode comer todas, mas essa daqui não. Essa daqui, se você puder nem olhar para ela, não olhe, porque o dia que você comer, você morrerá. E o homem desobedeceu a Deus, foi lá e comeu. E os olhos carnais do homem se abriu.
Até ele tocar naquela árvore, naquela fruta, ele tinha os olhos espiritual. Mas o dia que ele comeu, os seus olhos carnais se abriu. E ele passou a ver de forma diferente. Ele passou a pensar diferente. Entrou no coração dele a maldade. Entrou no coração dele a cobiça. Entrou no coração dele tudo aquilo que desagradava a Deus. Aí Deus vira para ele e fala assim: ó, me desobedeceste? Agora maldita é a terra por causa de ti. E é o que nós estamos vivendo, dificuldade. Mas para você que está aqui nessa noite, para todos os evangélicos dos 4 cantos desse mundo, tem uma porta de escape, que é Jesus Cristo. Chegou o momento na nossa vida de nós olhar para nós, Eduardo, e dizer assim: não tem mais jeito, acabou. Mas não tem mais jeito, é para o diabo, mas para nós tem. Para nós, Serginho, tem uma saída. Para nós, Serginho, tem uma porta de escape. Basta você, nós, escolher e se esforçar para entrar no reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o reino do céu ele é tomado da força. Se esforce para estar lá. E que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê uma semana abençoada no nome de Jesus.